Muito para discutir hoje. Novas notícias a respeito da guerra comercial. A China disse que as portas estão bem abertas, mas que se forem lutar, lutarão até o fim. Donald Trump também sinalizou uma suavização da retórica quanto à China e que eles chegarão a um acordo e que o acordo será muito bom. A gente conferiu aqui ontem, com tradução simultânea, a coletiva do presidente dos Estados Unidos. Mas quem pega o telefone primeiro? Essa é uma pergunta conforme repórteres que cobriram a primeira guerra comercial lá atrás, no primeiro mandato de Trump, dizem que os chineses não será. Não é do costume deles fazer a primeira movimentação. Cobriremos isso hoje, falamos ainda a respeito do que acontece com os cristãos na China e qual a posição dos cristãos na China com o gancho da morte do Papa. Receberemos a nossa editora de China para discutir o assunto. Cobrimos o atentado na Caxemira, muito longe de um crime comum, tem também implicações geopolíticas. Essa região entre a Índia e o Paquistão é disputada por duas potências nucleares e faz ainda fronteira com uma região disputada pela China. Falamos disso e de Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos. Imposição delicada, desafios quanto ao conflito no Oriente Médio e desafios domesticamente. Conforme desde sexta-feira passada, melhor dizendo, há muita dúvida quanto à sua permanência no cargo sendo colocada na imprensa. Tem mérito? Não tem? Passaremos pelos detalhes, quem decide vai ser você. Isso e muito mais vindo adiante nas nossas coberturas especiais. Eu convido desde já o público a curtir, comentar, compartilhar. Para a gente combinar vamos todo mundo curtir. Isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas. A gente cobre isso e mais em breve. Começamos com o nosso giro de notícias. Vamos às nossas manchetes do Brasil e do mundo. A gente começa falando dos Estados Unidos. A gente citou ontem, também nesse giro de notícias, um caso indo para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Uma coisa que permeia profundamente a sociedade americana, a liberdade para a educação dos filhos. O que acontece é o seguinte, um caso chega na Suprema Corte dos Estados Unidos, isso vem do estado de Maryland. Tanto muçulmanos quanto cristãos se preocupavam com livros que pudessem ter um conteúdo sexual inadequado, sendo apresentado às suas crianças ainda jovens. Agora, a Suprema Corte dos Estados Unidos sinalizou apoio a pais cristãos e muçulmanos, então, que pedem o direito de manter seus filhos fora de aulas com livros infantis com personagens LGBT em escolas públicas de Maryland. Não é só a questão dos personagens, esse é um debate mais amplo. Os personagens também faziam atos que envolviam essa pauta identitária. Até o momento, a maioria conservadora da Corte americana, são 9 ministros lá, 9 juízes, é 6-3, em termos de ministros indicados por presidentes republicanos. Demonstrou simpatia pelos argumentos, então, à Corte dos Pais, afirmando que os pedidos pareciam ser justos. A decisão agora está prevista para sair até junho. Entre muitos casos que correm no governo Trump, esse um dos que a gente observa para ver o que acontece adiante. Mas não é só isso, ainda sobre Estados Unidos. Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump afirmou que as tarifas sobre os produtos chineses vão cair bastante, embora não retornando à isenção anterior. Atualmente está em 245%, os números já não importam, basicamente o comércio entre os dois lados está estagnado, alguém vai ter que pegar o telefone e ligar, a gente vai cobrir isso mais adiante. Ele também negou a intenção de demitir Jerome Powell, que está à frente do Federal Reserve, órgão que cumpre um papel análogo ao Banco Central no Brasil, determinando a taxa de juros. Havia um atrito entre os dois, ele diz então que Powell fica no cargo. Novamente, isso vem de uma coletiva que a gente cobriu na íntegra, com tradução simultânea, eu também estava aqui cobrindo ontem. Ainda nos Estados Unidos, um relatório divulgado nesta terça-feira alega que todos os data centers de IA, os bancos de dados para inteligência artificial, estão vulneráveis à espionagem chinesa. Olha só, a gente tem o relatório aqui do lado da Gladstone, vocês estão vendo? Então o relatório aponta que todos os bancos de dados estão vulneráveis a ataques de espionagem chinesa. Ele é assinado por ex-militares e especialistas em segurança cibernética. Esse documento afirma que ataques assimétricos, roubo de modelos, podem comprometer bilhões em investimentos e ameaçar a segurança nacional. O relatório também critica a dependência de componentes chineses e aponta falhas graves em laboratórios de ponta, com casos em que modelos quase escaparam dos testes. Uma coisa que, claro, ganha uma outra dimensão quando a gente traz à tona o contexto de que o DeepSeek, revelado cerca de 2 meses atrás, por uma empresa chinesa, um modelo de inteligência artificial então chinês, foi citado como um momento Sputnik se referindo ao satélite soviético de 57 e a corrida pela IA comparada com a corrida espacial do século passado, dessa vez o adversário não mais a União Soviética, mas ainda assim uma potência comunista, a China, com a disputa entre Washington e Pequim se configurando então no campo da tecnologia. Mas a gente passa de cá
para se a gente falava da União Soviética no século passado, falamos agora então da Rússia. Há uma reunião em Londres sobre o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. A reunião perdeu força com a ausência de autoridades dos Estados Unidos. Essa é a notícia então, autoridades dos Estados Unidos não presentes. O vice-americano J.D. Vance afirma que já passou da hora de um acordo baseado na manutenção dos territórios atualmente controlado por cada país ser aprovado. A França reagiu afirmando que qualquer paz deve garantir a integridade territorial da Ucrânia e seu direito de integrar-se à Europa. Os europeus consideram essas condições essenciais e, de fato, Zelensky falou que queria nas garantias de segurança ou um retorno a armas nucleares no país, ou o direito de entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, então com garantias de defesa para a Ucrânia. Em um novo capítulo da participação da China na guerra, a gente também tem o seguinte: Volodymyr Zelensky afirmou que cidadãos chineses estão trabalhando em uma fábrica de drones na Rússia. Ele sugeriu que Moscou pode ter usado tecnologia chinesa sem autorização formal de Pequim. Cidadãos chineses em uma fábrica de drones na Rússia e a sugestão de que tecnologia militar possa estar sendo utilizada, ou melhor, tecnologia chinesa possa estar sendo utilizada sem autorização formal de Pequim. Zelensky pede que o Serviço de Segurança ucraniano compartilhe informações detalhadas com o governo chinês, indicando que os acordos teriam sido feitos fora do conhecimento da liderança chinesa. Então, em tese, por baixo dos panos. Ele não acusou diretamente Pequim, o regime chinês, mas isso levanta suspeitas a respeito do que ocorre por ali. Lembrando, a China e a Rússia assinaram um chamado Acordo de Cooperação Sem Limites logo no início da invasão em fevereiro de 2022. De um conflito para o outro, a gente passa pelo Oriente Médio. O conflito que tem mudado a face da região nos últimos 18 meses. Vamos aos últimos desdobramentos e hoje tem coisas interessantes. Normalmente, quando a gente passa por essas manchetes do Brasil e do mundo, são principalmente follow-ups, coisas que... novidades, novos desdobramentos de histórias que já cobrimos no passado. Agora, tem algumas questões interessantes. Em Ramallah, na Cisjordânia, o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, pediu que o Hamas entregue as armas e transfira o controle da faixa de Gaza ao governo. O governo oficial, Fatah, a autoridade palestina. O Hamas governa essa parte, então, do território considerado palestino, a faixa de Gaza. O Fatah, a autoridade palestina, governa a Cisjordânia. Se você olhar em um mapa de Israel, a faixa de Gaza pequenininha, mais a oeste, mais ao leste, fazendo fronteira com a Jordânia, fica então a Cisjordânia, também conhecida como Judéia e Samária. O Fatah governa essa região maior. Esse é um apelo que ocorreu durante uma reunião em que Abbas pode anunciar seu sucessor sob pressão internacional por uma liderança unificada em Gaza, Ele defendeu que o Hamas vire um partido político e abandone a luta armada. E claro, que o Hamas se desintegre ou abandone as armas é uma exigência do lado israelense nessa guerra. Abbas também cobrou a libertação dos reféns em Gaza, dizendo que a situação dá desculpas para ataques israelenses. Desde março, mais de 1.900 pessoas morreram na faixa de Gaza. E março foi o quê? 5, 6 semanas atrás. Se a gente fala de um terremoto no sentido figurativo, com as lideranças fazendo esse pedido na autoridade palestina, a gente tem também um no sentido literal. Teve um terremoto de magnitude 6,2 atingindo a costa de Istambul, na Turquia. O tremor causou pânico entre moradores que correram para as ruas. Apesar da intensidade, o governo turco informou que não houve danos nas estradas, aeroportos ou no sistema de transporte. Felizmente, então, a infraestrutura continua operacional. Equipes de defesa civil iniciaram varreduras na região, até o momento sem registros de feridos ou prejuízos materiais significativos. Torçamos para que, de fato, todos estejam bem, é sempre o nosso desejo. Enquanto isso, no Irã, a gente passa aqui por tudo no Oriente Médio, nada escapa. O ministro das Relações Exteriores, Seyed Abbas Araqchi, visita a China hoje. Hoje está na China, então, a convite do regime chinês. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da China, o encontro vai abordar as relações bilaterais e temas internacionais de interesse mútuo. Isso vem às vésperas de uma nova rodada de negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos, que deve acontecer sábado em Omã. As autoridades iranianas afirmam que a ida desse ministro à China reforça o compromisso dos dois países em ampliar a cooperação estratégica e política, que, pincelando rapidamente, não é pouca. Acordos de cooperação estratégica que transcendem décadas, e o Irã, de fato, foi um país que exportou, segundo os Estados Unidos, petróleo ilegalmente para a China em violação de sanções americanas. A China também é um dos grandes habilitadores do financiamento iraniano para que ele pudesse conduzir o que ele chama de eixo da resistência, chamado por Israel de eixo do terror, organizações como o Hezbollah,
os Houthis no Iêmen e mesmo o Hamas em Gaza, então, recebendo financiamento iraniano, uma coisa habilitada. Segundo uma série de investigações, também pela compra de petróleo chinês do Irã, apesar de sanções dos Estados Unidos. A gente vem agora para nossa casa, a América Latina. A Argentina foi destacada pelo FMI como exemplo entre os países emergentes. A gente tem feito cobertura da reunião do FMI. Ontem a gente já trouxe à tona o que o relatório deles revela, como com as tarifas o PIB global reduziu a projeção para 2025. Agora a gente tem o dado que vem quanto à Argentina. Exemplo entre os emergentes, a previsão de crescimento é de 5,5% nesse ano. A inflação, que foi de 219,9% em 2024, deve cair para 35,9% nesse ano. Isso é o que diz o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Elogios vieram pela disciplina fiscal do governo de Javier Milei e vem ainda um novo pacote de ajuda de 20 bilhões de dólares para apoiar a continuidade das reformas. O Brasil teve, em comparação, a projeção de crescimento reduzida para 2% em 2025, que é abaixo da média dos emergentes. Os países emergentes estão com a média pertinho de 4%, 3,7%. O Brasil também deve enfrentar a inflação mais alta, estimada pelo Fundo Monetário Internacional em 5,3%, e desemprego em alta, com taxa prevista de 7,3% na entrada do ano seguinte. Falando no Brasil, a gente encerra o giro com o seguinte: o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo hoje. Houve uma operação sem desconto, é o nome, da Polícia Federal, que apura descontos indevidos em aposentadorias e pensões. A Polícia Federal, claro, tem muita personalidade na hora de escolher o nome das operações. Sem desconto, apurando descontos indevidos em aposentadoria e pensões. Pelo menos, se a notícia é infortunada para o país, a criatividade fica no título da operação. A investigação aponta que entidades cobraram 6,3 bilhões de forma irregular entre 2019 e 2024. O esquema envolvia convênios com o INSS e descontos não autorizados direto na folha de pagamento dos beneficiários. São 211 mandados de busca e 6 de prisão em 13 estados e no Distrito Federal. Os crimes incluem corrupção, falsificação e lavagem de dinheiro. Vejamos o que emerge daí, então, e como isso se desdobra. Stefanuto, presidente do INSS, então, afastado.